Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e dando continuidade ao assunto de isomeria, hoje vamos conversar, pessoal, sobre isomeria espacial. Lembra lá que a gente comentou que isomeria espacial vai ser dividida em isomeria geométrica e isomeria óptica? Hoje nós vamos ter uma introdução sobre a isomeria espacial e dar um foco bem legal na parte de isomeria geométrica, cis e trans, beleza? Bom, então o que é a tal da isomeria espacial? Quando você tem um isômero que, além da fórmula molecular, pessoal, vai possuir a mesma cadeia carbônica principal, vai possuir as mesmas insaturações nas mesmas posições, vai possuir, além disso, mesma função orgânica, vai possuir o mesmo heteroátomo na mesma posição. Tudo é igual na parte de estrutura. Na estrutura da molécula, ali de forma, a posição dos átomos ali, a fórmula estrutural é tudo igual. São isômeros, pessoal, também conhecido como estereoisomeria, essa isomeria espacial. Por quê? Porque o que vai estar mudando vai ser a posição, o arranjo espacial dessa molécula, onde nós temos duas moléculas que são idênticas em praticamente tudo, mudando somente o arranjo espacial dessas moléculas. Vamos pensar o seguinte, nós podemos pegar essa estereoisômeros e dividir ele em duas classes, em diástero estereoisômeros, pessoal, que não são imagens especular um do outro e realizam o desvio da luz polarizada em ângulos diferentes. O caso ali da isomeria geométrica é um caso de diástero estereoisômeros. E nós temos os enantiômeros, que são isômeros que são imagens especular um do outro, mas não são sobreponíveis, que é o caso que tu vai ver de forma mais aprofundada na aula posterior, que é sobre isomeria óptica, pessoal. E você vai verificar também que ocorre um desvio da luz polarizada desses enantiômeros. Enquanto a gente fala de imagem especular um do outro, pense o seguinte, suas mãos, se você deixar sua mão uma de frente para a outra, elas são imagens especulares uma da outra, concordam comigo? Mas elas são sobreponíveis. Olha aqui, você tem uma mão aqui, uma imagem especular da outra, mas se você for sobrepor suas mãos, elas não são sobreponíveis, pessoal. Elas não são totalmente sobreponíveis, concordam? Então, isso é ser uma imagem especular. É quando você, no caso ali, você tem o reflexo daquela molécula, por exemplo, só que quando você coloca uma molécula em cima da outra, ou coloca uma imagem sobre o objeto, eles não são sobreponíveis. Beleza? Então, três conceitos interessantes: estereoisômeros, que são os isômeros de isomeria espacial de maneira generalizada, vão possuir a questão de formação, constituição, tudo idêntico. O que vai diferenciar os estereoisômeros são os arranjos espaciais dessas moléculas. Esses estereoisômeros podem ser diástero-estereoisômeros, que não são imagem especular, são moléculas que possuem arranjo espacial diferente, mas não são uma imagem especular uma da outra, e enantiômeros, pessoal. Enantiômeros que são imagem especular uma da outra, porém não são sobreponíveis. Três conceitos importantes para serem trabalhados aí nessa parte agora de isomeria espacial. Beleza? Então, focando então agora em isomeria geométrica cis ou trans, pessoal. O que você precisa saber disso? Que ela vai ocorrer por causa do impedimento rotacional ocasionado pela ligação π ou uma questão na cadeia cíclica, e pode ser visto dois ou mais compostos diferentes com mesma forma molecular, mesma fórmula estrutural, plana e fórmula espacial diferente. Pessoal, olha aqui no caso do nosso slide. Você consegue ver aqui, nós temos ali um dicloretano, certo, pessoal? Dicloretano, onde nós temos etano, não possuímos saturação. A ligação sigma por si só, pessoal, permite uma rotação, ou seja, aquele átomo está rotacionando. Então, nós temos um carbono ligado a outro carbono, um carbono ele está ligado lá a dois hidrogênios e um cloro, o outro carbono também está ligado a dois hidrogênios e um cloro. Como essa rotação, essa ligação permite rotação, não vai ter uma posição espacial fixa ali. A molécula vai estar naquela conformidade, na conformação independente. Quando você tem uma dupla ligação, pessoal, o que acontece? Existe um impedimento. Não existe, a molécula não vai, o átomo
não vai mais conseguir rotacionar. A ligação π trava essa rotação. De tal maneira que se você tem o carbonos com diferentes ligantes, você pode gerar essa tal isomeria geométrica cis ou trans que a gente fala. Pessoal, nesse caso aqui, ó, se os ligantes de maior peso molecular estão no mesmo plano, olha ali comigo, vamos até desenhar aqui, ó. Carbono com carbono, cloro, hidrogênio. Trace um plano aqui. Como não pode? Imagina que tem um plano aqui. Se os dois átomos de maior peso molecular aqui, de maior peso atômico, estão no mesmo plano, pessoal, a gente vai falar que é o isômero cis. Correto? Se você for verificar ali, ó, o outro agora. Traça o plano lá. Correto? Pode verificar aqui, ó. Cis. Aqui agora, ó. Eles estão em planos opostos, pessoal. Então você vai ter aqui a isomeria trans. Essa é a isomeria espacial geométrica cis e trans, pessoal. Quando você tem uma dupla ligação, ou seja, a molécula não vai mais travar e o carbono ele está ligado a dois ligantes distintos. Ambos os carbonos envolvidos na dupla ligação, estão ligados a ligantes distintos. Você vai ter um caso de isomeria cis e isomeria trans, certo? Vamos pegar aqui, ó, além disso, dando continuidade ao nosso exercício aqui, ó. Como eu disse, a isomeria cis e trans vai acontecer com em cadeia aberta ou cadeia fechada. Quando a gente está falando de cadeia aberta, pessoal, tem que pensar aqui, ó, que os ligantes desse carbono aqui, ó, aqui tá bem legal, nessa imagem aqui no slide. Pode ver aqui no canto esquerdo aqui. Para que ocorra esse tipo de isomeria em compostos alifáticos, com a presença de ligação dupla entre os carbonos, e entre os carbonos os ligantes têm que ser diferentes em cada carbono envolvido na dupla ligação. Olha aqui na nossa imagem, nós temos um carbono dupla ligação com outro carbono. Nós temos lá o carbono 1 está ligado a A e B, e o carbono 2 está ligado a D e E. Necessariamente, o ligante A tem que ser diferente do ligante B, e o ligante D tem que ser diferente do ligante E. Quando você tem esse tipo de diferença nos ligantes do carbono envolvido na dupla ligação, em ambos, você vai ter um caso de isomeria cis e trans. Vamos pegar um exemplo, pessoal. Vamos pensar aqui... propenol, vamos pensar no propenol aqui para ver? Vamos pensar aqui um propenol. Vamos pensar aqui, vamos fazer uma molécula para vocês terem uma noção aqui. De cabeça, propenol. Vamos pegar aqui, ó. C, dupla C. Certo? Esse carbono aqui vai estar ligado a um hidrogênio. E aqui, ó. Concorda comigo? Pessoal, prop, certo? Prop and ol. Então, propenol, propenol 1, prop 1 and 1 ol, propenol, pessoal. Nesse caso aqui, ele é um propenol cis ou trans? Pode verificar que o carbono os átomos de maior peso molecular, no caso ali, ó, se os ligantes do carbono da dupla são diferentes e os ligantes do hidrogênio estão no mesmo lado da plana da simetria, então no caso aqui, ó, os hidrogênios estão em posições distintas. Os outros dois ligantes de maior peso molecular também estão em posições distintas. Se você traçar o plano aqui, ó,
Você vai verificar então que existe um hidrogênio aqui, o CH3 aqui, o OH aqui. Então estão nas posições trocadas. Então isso aqui é uma isomeria trans. Logo, isso aqui é um trans prop 1N ou um trans propenol. Certo? Se tivesse o simples fato, pessoal, vamos pegar aqui, ó. Desenhar aqui. Aqui lá tava assim, né? HC dupla C OH. Então, a gente tinha visto que isso aqui era trans propenol, certo? Simples fato do CH3 trocar com o hidrogênio aqui, ó, temos, ó, CH3 trocou. Só viu como trocou a posição? É a mesma cadeia carbônica, é a mesma função orgânica, é a mesma fórmula molecular, se você for verificar. O que mudou foi o arranjo espacial aqui, ó, pessoal. Mudou. Agora, ó, os dois hidrogênios estão no mesmo lado. Os dois átomos de maior massa molecular também estão do mesmo lado. Virou um cis. Então, ó, cis propenol, pessoal. Conseguiu entender, então, o que é isomeria cis, o que é isomeria trans? É uma isomeria geométrica, espacial, na qual você vai verificar em cadeia aberta os carbonos que estão envolvidos na dupla ligação necessariamente devem possuir os ligantes distintos. Por quê? Porque se tivesse aqui por exemplo, não fosse um propenol, fosse no lugar ali da hidroxila, não fosse nenhum álcool, fosse, vamos supor, um outro hidrogênio, certo? Fosse um propeno. Não ia ter necessidade, porque aqui seria, ó, vamos pegar aqui no caso, se fosse um propeno, pessoal. Concorda comigo que se você pega aqui, só gira essa molécula, o CH3 vai ficar aqui para frente, o H vai ficar aqui vai ser HH, então não vai ter esse tipo de isomeria, certo? Consegue visualizar isso aqui? Então, necessariamente, para você ter uma isomeria geométrica cis ou trans, os carbonos que estão envolvidos na dupla ligação têm que possuir os ligantes aqui, ó, diferentes. Nesse caso aqui, não haveria isomeria espacial geométrica cis ou trans. Nos casos aqui, sim. Certo, pessoal? Isso em cadeias abertas. E cadeia fechada, professor? Como que funciona? Isso vai alterar? Altera também, pessoal. Em compostos cíclicos, a gente pode também chamar isso de isomeria bayeriana, na qual, nesses compostos, as estruturas devem apresentar grupos ligantes diferentes em pelo menos 2 carbonos do ciclo. Olha o caso ali, pessoal. Um ciclo com 3 carbonos, onde X deve ser diferente de Y e A deve ser diferente de B. De tal maneira ali que for pensar ali, ó, no 1,2 de clorociclopropano, pessoal, você vai ter essa questão também. Porque se você traça um plano imaginário, você consegue enxergar isso muito bem, pessoal. Na qual você vê ali, ó, se ambos estão no mesmo lado, cis. Se ambos um está numa posição num plano e o outro na outra posição, nós temos a configuração trans, beleza? Cis, mesmo lado, trans, lados contrários, a partir de uma molécula que não vai conseguir girar, seja ela com uma dupla ligação em cadeia aberta, ou se for um composto cíclico, o próprio ciclo trava a ligação ao modo que ela não consegue rotacionar pela ligação. Se estou no mesmo plano, cis, planos contrários, trans, beleza? Super tranquilo, super fácil. Visto isso, vamos aplicar o conhecimento. Qual dos compostos a seguir apresenta isomeria geométrica cis e trans? Vamos desenhar então todos eles, pessoal. Vamos começar então aqui pelo 2-penteno. 2-penteno. Então vamos lá.
Eu tenho que escrever aqui, ó. Dois penteno, pessoal. Então vamos lá. Pente em o 5 carbonos. Então, 1, 2. 1, 2. Depois aqui. 3, 4, 5. Dupla ligação aqui. No carbono 2. Então aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, pente. 1, 2, dupla ligação, referente ao en, ono. 2 penteno, pessoal. Pode ver que esse carbono 1 aqui, ó, esse carbono 2 aqui no caso, ele está ligado a quais ligantes? Ao metil e ao hidrogênio. Esse carbono 3 aqui está ligado ao quê? Ao hidrogênio e a um etil. São ligantes diferentes? São ligantes diferentes. Se você traçar um plano aqui, ó, espacial, o que você vai verificar? Que eles estão em posições diferentes, concorda comigo? Vou até desenhar bonitinho aqui, ó. CH3, CH, dupla, CH. Nesse caso aqui, um exemplo, 1. Ó. É um trans 2 penteno, ou você pode desenhar dessa maneira também. Nesse caso, ambos estão, ó, no mesmo plano espacial, cis2 penteno. Beleza? Então você sabe que, ó, o 2 penteno, qual que eu posso ligar para a isomeria geométrica, cis trans? O 2 penteno. Vamos dar uma olhada nos outros, só para vocês terem uma ideia de como que vai ser. Se você fosse olhar o 1 penteno, pessoal, olha lá. B. 1 penteno. Vamos desenhar lá, então. Você tem o carbono, dupla, hidrogênio, 2. Olha aqui. Se você traçar aqui o plano, ó, não tem diferença nos ligantes aqui envolvidos nessa dupla ligação. São 2 hidrogênios. Então, não tem como aqui hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio, não existe isomeria geométrica nesse caso. Então, ó, um penteno não tem porque os carbonos envolvidos na dupla ligação, um deles possui ligantes iguais. Então, nesse caso, não vai ter isomeria geométrica. Vamos pegar um último exemplo aqui, ó. Vamos ver, dimetil, ciclobutano. Quase por abaixo. 1,2 dimetil ciclobutano. Ele é um exemplo que talvez seja legal também. Que você vai ver que é ciclobutano, dimetil, tá. Visto aqui, dimetil ciclobutano. Então você sabe que é um ciclobutano, aí tem uma cadeia carbônica fechada, com 4 caramba. Pera aí. Sim, lembrei. Dimetil ciclobutano. Você tem lá carbono, 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 carbono. Certo? Você tem o 1,2 dimetil ciclobutano. Então você vai pegar lá, tipo,
um desses carbonos aqui. Certo? Beleza? Olhando para esse plano aqui, ó. Esses aqui não importa por quê? Porque os carbonos estão com os mesmos ligantes aqui, pessoal. Então, não vai importar nesse caso. Olhando para esses dois carbonos que estão envolvidos nesse ciclo butano, que estão com, ó, dois ligantes distintos. Se você fosse olhar aqui, ó, vamos fazer até uma cunha cheia e uma cunha rasurada aqui para vocês conseguirem enxergar de forma tridimensional. Imagine que essa cunha cheia aqui, esse pintado aqui, está para fora do plano, enquanto esses aqui do cloro, os rasurados, estão para dentro do plano, pessoal. Concorda comigo? Então, se você for traçar um plano aqui, estrutural, você vai verificar que os dois cloros estão para baixo e dois hidrogênios para cima. Logo, você vai ter uma configuração aqui cis. Se você tivesse vamos pegar aqui, ó, desenhar aqui embaixo rapidamente para vocês terem uma noção. CH2 fosse aqui no caso a cunha fechada para o cloro aqui, hidrogênio. E aqui, ó, hidrogênio, Cl. Você traçando aquele mesmo plano aqui, ó, você vai verificar que um cloro está para fora do plano, enquanto o outro cloro está para dentro do plano. Caracterizando, então, uma isomeria geométrica trans. Certo? Isso acontece no ciclo butano? Não, pessoal, porque o ciclo butano não vai ter esses dois ligantes aqui. Vai ser tudo CH. E como é tudo ligante, todos os ligantes dos carbonos envolvidos vão ser todos iguais, então não acontece a isomeria geométrica cis ou trans no ciclo butano. E no pentano, que não vai ter saturação? Também não. Então, nesse exercício aqui, ó, são duas respostas coerentes. 2 penteno, baseado na alternativa A que nós vimos ali no flip chart anterior. E o posterior, o 1,2 de metilciclobutano, uma vez que é uma estrutura cíclica, a qual dois carbonos que estão ligados em si, região semelhante, regiões vizinhas, possuem dois ligantes diferentes também. Beleza? Visto isso, então, passar para o próximo exercício aqui, que ele traz um apanhado geral bem legal da última aula também. O EL 2011 analisa os pares de fórmulas a seguir. E aí nós temos a primeiro par ali, uma estrutura CH3, CH2, COOH, CH3, COO, CH3. Um ácido carboxílico com um éster. Isômeros de função. Então já sabe que 1 é A. Beleza? Um isômero de função. 1 é B, quer dizer. 1 é B. 1 está associado à alternativa B, isomeria de função. 2, você tem lá um CH3, CO, CH2, CH2, CH3, aí CH3CO, CH3, CH3. Ou seja, você está tendo uma ramificação. Ou seja, um isômero que era uma cadeia aberta, agora se tornou um isômero de cadeia ramificada. Cadeia normal para uma cadeia ramificada. Logo, são isômeros de cadeia, pessoal. Então, você já vai saber que aqui o 2 é A. Terceiro lá, você tem CH3, NH, CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, NH, CH2, CH3. O que está mudando? Está mudando a posição do heteroátomo. Toda vez que mudou a posição do heteroátomo, lembra lá que pode ser isomeria de compensação, pessoal, ou metameria. Então, você já sabe que o 3
está associado ao C, pessoal. Beleza? Visto isso, o quarto ali, você tem um CH3CHO, daí um CH2 dupla CHOH. Tá mudando lá, pessoal, uma função ali de dinâmica, uma isomeria dinâmica, entre um enol e um aldeído, pessoal. Então, você sabe que isomeria dinâmica também recebe o nome de tautomeria. Então, 4E. Beleza? Por fim, você está vendo lá, pessoal, but2-eno, pessoal, na qual nós temos dois metis na mesma posição, e na outra ali, o outro par isomérico dele, ele vai ter um metil, um plano, uma parte do plano, e o outro metil na outra parte do plano, caracterizando então uma isomeria geométrica cis e trans. Então, 5D. Beleza? Então, visto isso, a alternativa que corresponde a 1B, 2A, 3C, 4E e 5D é a alternativa B de bola, pessoal. Assinando ela, tá correto. Beleza? Para casa, vou passar que vocês resolvam os exercícios das páginas 473, 474 e 475 do volume 2 à frente B, pessoal. Beleza? Grande abraço do professor André. Aguardo vocês na próxima aula. Valeu!